A hermenêutica cuida da interpretação correta de um texto bíblico, visando descobrir o significado original que foi pretendido. É quando nós, com a palavra de Deus, desmascaramos a Satanás, os seus adeptos que tentam introduzir as heresias. Nas epístolas nós vemos muito isso. Em cada epístola tinha exortação para cuidar com os falsos mestres, que pegam textos isolados, passagens fora de contexto, sem qualquer observação da questão histórica cultural, e aplicam esse texto, criam doutrinas, por aí vai. O próprio apóstolo Pedro ele chegou a dizer que quanto aos escritos de Paulo, na sua segunda carta, tem partes que são de difícil interpretação. E ele mesmo foi quem disse. E essas passagens de difícil interpretação são as que os indoutos se utilizam para distorcer as escrituras para a sua própria condenação. Então, se nós não interpretarmos corretamente a Bíblia, se nós não nos aprofundarmos disso que nós estamos falando aqui, sobre a hermenêutica, nós seremos facilmente enganados. Perceba aqui esse jogo de palavras e veja como é muito fácil a gente fazer uma interpretação errada e ceder a estas confusões que o diabo traz. Olha só, Jesus era um ser humano. A gente não vai discordar disso. Jesus realmente ele veio como nós, como um ser humano. Segunda premissa, os seres humanos pecam. É verdade, todo ser humano está sujeito a pecar. Eles pecam. Agora, olha a conclusão. Logo, se Jesus é um ser humano e os seres humanos pecam, então, logo, Jesus pecou. Olha como é bom estudar hermenêutica. Na hermenêutica, nós temos uma regra, que é a regra mora, a regra principal, que é a Escritura é explicada pela Escritura. A Bíblia não se contradiz. Ela é a infalível e inerrante palavra de Deus. Então, a partir de uma análise lógica, o homem ele peca. Jesus era como homem. Então, Jesus pecou. Então, não tem mais o que falar. Uma análise lógica iria então dizer que Jesus pecou. Agora, obedecendo a uma regra de interpretação, que a Escritura explica a Escritura, e ela não se contradiz, eu sou convidado a olhar o contexto geral da Bíblia. E aí no contexto geral, eu vou encontrar, por exemplo, em Hebreus 4, versículo 15, que Jesus foi um homem sem pecado. Eu vou encontrar em 2 Coríntios 5, 21, que ele não conheceu o pecado. Eu vou encontrar em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, que ele foi o Cordeiro de Deus sem defeito e sem mácula. Então, à luz do contexto geral, a verdade apareceu. À luz da lógica, parece que Jesus pecou. À luz do contexto geral, então eu vejo Jesus não pecou. Como a Bíblia não se contradiz, a minha fé fica na Bíblia e eu não caio no engano do diabo em pensar que Jesus era pecador como nós, isto é, sujeito a pecar como nós o somos. Na palavra de Deus, existem textos que são realmente bem complicados. Aí é onde entra, para ajudar a hermenêutica, para dar um suporte, uma outra vertente chamada exegese. Ela examina então os originais de cada palavra, busca a etimologia de cada palavra. Então, os versículos complicados, ela vai lá então e com a ajuda de dicionários, de materiais desta vertente, ela então busca o real significado de cada palavra daquele versículo complicado e extrai ali os sentidos originais e traz luz àquilo que estava trazendo confusão. Então, é importante nós utilizarmos destas ferramentas
para ministrarmos corretamente a palavra de Deus. Temos que ser da linha ortodoxa, que fala de fidelidade, né? De ser correto, de dar o corte certo, cirúrgico, com a palavra de Deus. Nós não podemos ser da vertente dos falsos, que são os exegetas. Nós somos exegetas. Diferente. O exegeta é aquele que lê o texto, que desmembra o texto, que busca o significado nos originais, ele compara, ele vê contexto, ele extrai do texto a mensagem para os seus ouvintes. Agora o exegeta não. E como tem pregadores exegetas, como tem pastores exegetas, eles não dão a liberdade para o texto falar, eles não respeitam o texto sagrado. Não é Deus que fala, é eles que querem falar com os seus achismos, e então eles procuram um texto para falar o que eles querem. Aí eles vão dizer assim, como muito eu já ouvi: mas Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma palavra. E aí a gente pergunta, mas qual é a palavra? Onde é que está? Eles dizem assim, não, o texto eu não tenho, eu tenho a palavra. Agora eu tenho que achar o texto para pregar esta palavra. Vê se isso tem cabimento, irmãos. A mensagem ela não saiu do texto, ela saiu da mente do pregador. Aí ele quer achar um texto para adaptar a sua mensagem e entregar para a igreja. Eu até vou aproximar um pouquinho aqui para dizer, escute isso aqui, você que é pregador, você que é pastor, a igreja, a noiva do Cordeiro, a santa e imaculada, a predileta do Senhor Jesus, a verdadeira, a fiel, ela não precisa do teu achismo bíblico. Ela precisa do alimento puro, verdadeiro e sadio, que é a palavra de Deus. Aplique então estas regras da hermenêutica. Nós temos aqui algumas regras. Analise o contexto, onde as palavras estão, né? Versículos antes, versículos depois. Antes de fazer a tua preconcepção do sentido, procure saber o que o autor quis passar aqui. Entenda que você está numa época em que o autor bíblico não estava. Entenda que o que você entende por aquela palavra hoje pode não ser a mesma coisa que entendia o autor bíblico quando escreveu. Tenha essa humildade para reconhecer as tuas limitações. Procure um apoio de algum material histórico-cultural para você não falar besteira. Pergunte ao texto, isto é sabedoria, isto é fidelidade. Ah, mas peraí, eu não estou gostando desses processos, é tudo muito mais difícil, tudo mais complicado. E você achou o quê? Que pregar o evangelho, ia ser uma barbata, ia ser, abre a boca e eu te encherei. Vai nesse caminho. Vai nesse caminho aí desses camaradas aí que não tem qualquer compromisso com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, né? Não se dedicam, negligenciam a vontade de Deus. Eu abro a minha boca, o Espírito Santo me dá na hora. Pobre da igreja, que senta para se alimentar, para receber o banquete do Senhor e tem que comer umas coisas dessas. Outra regra muito importante da hermenêutica é os paralelos de palavras. Você está lendo ali um texto e você encontra uma palavra, uma ideia difícil de se entender. É até um pouco duvidosa. O que você deve fazer? Não é tentar forçar o texto, não é assim. Então você se utiliza desta outra regra, que é o paralelo das palavras. Então você vai buscar no restante da Bíblia outras palavras, mesmas ou similares àquela que apareceu ali. Você vai buscar outras palavras que transmitem, outros textos que transmitem a mesma ideia daquele texto. E aí depois você volta para aquele texto. E isto vai te ajudar de uma forma muito extraordinária a entender aquele texto. Às vezes o texto isolado, separado,
A gente não consegue captar o sentido original. Vamos ver, por exemplo, um texto que é muito contraditório, que é o texto de Mateus 16, versículo 18, que diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus falou para Pedro. Talvez você já ouviu na sua igreja, já ouviu muitos falar, foi propagado muito pelo catolicismo romano, a ideia de que esta pedra tal, que Jesus disse que edificaria a sua igreja, era Pedro. Portanto, Pedro é o fundamento da igreja. Pedro foi o primeiro papa. Analisando o texto em si, de forma literal, vai ser bem complicado para nós fugir um pouco desse raciocínio. A gente tentar criar uma outra ideia. Mas se a gente utilizar desta regra da hermenêutica, paralelos de palavras, nós vamos para outros textos onde esse negócio de fundamento, essa ideia de base aparece, a gente já vai chegar na conclusão. Como, por exemplo, 1 Coríntios, no capítulo 3, ali o apóstolo Paulo vai falar sobre o fundamento. Ele diz que ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento da igreja, conforme Paulo escreveu aos Coríntios, não é Pedro, não é João, não é nem o propriamente Paulo, não é qualquer um dos apóstolos, mas é Jesus Cristo. E ninguém pode colocar outro fundamento que não seja esse. Se alguém o fizer, seja considerado maldito, anátema. Então voltamos para o texto de Mateus 16 e nós já excluímos a ideia de que Pedro é a pedra. Pedro é a base pela qual a igreja seria edificada. Outra regra da hermenêutica é a seguinte: um texto não pode significar aquilo que nunca poderia ter significado para o seu autor ou seus leitores. Então eu estou lendo o texto, aí eu acho que aquele texto significa isso. Ele estava falando a respeito disso. Estava profetizando a respeito disso. Eu tenho que me perguntar, será que aquele que escreveu, o autor sagrado, estaria pensando o mesmo que eu estou agora? Existe a possibilidade de o sentido que está no coração dele seja este que eu estou chegando aqui? Não existe qualquer possibilidade, não existe qualquer... Então já descarta essa ideia que é heresia. Já descarta isso que não está em conformidade com a verdadeira interpretação bíblica. Vivemos um período, meus irmãos, que a hermenêutica tem passado a quilômetros. Pregadores que eram para ser os camaradas da interpretação, eles estão distantes desta revelação. Eles não conhecem nem de nome o que é hermenêutica, que tem muito achismo, né? Eu implanto o que eu quero no texto e prego do jeito que eu acho que tem que ser pregado. Destaquemos que no livro de Jó, Deus falou com os amigos de Jó, lá no finalzinho, capítulo 42 do livro de Jó, Deus falou aos amigos de Jó, Elifaz, a Bildade e a Zofar: a minha ira se acendeu contra vocês. Por quê? O texto diz, não estou inventando, pode ler na sua Bíblia, não estou inventando. O texto diz, hermenêutica, né? Interpretação de Deus, o texto explica o texto. Minha ira se acendeu contra vós, porque não falastes de mim o que era reto. Não. O importante é pregar. O importante é falar de Jesus. O importante é contar, é testemunhar. Isso é importante. Agora, falar corretamente, falar de forma certa, dar o corte preciso, isso não tem importância. A importância está no ir e pregar. A ira de Deus se acendeu. Não pregue de qualquer jeito. Não faça de qualquer jeito. Se aplique na leitura, te dedique, ame a Bíblia.
Ame a palavra de Deus. Ler o texto, estudar o texto e pregar o texto. Esta é a missão de todo pregador, de todo ensinador, de todo pastor que deseja agradar a Deus com o seu ministério. O diabo vai trabalhando para deturpar o texto. E os verdadeiros servos de Deus vão se inclinando para aprender a expor o texto de forma correta. Esta batalha precisa ser enfrentada. E aqui nós estamos te convocando a se dedicar um pouco mais, a resistir ao engano de Satanás, às heresias, aos movimentos contraditórios às santas escrituras. Seja um obreiro aprovado, seja uma obreira aprovada para a glória de Deus. Encerramos aqui o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Permita-me pedir a sua ajuda. Se achou relevante isto, importante este ensinamento, compartilhe ele. Compartilhe. Pegue lá os teus contatos, WhatsApp, Facebook, Instagram. Compartilhe. Leve esta mensagem para mais alguém. Nos ajude a fazer a obra do Senhor e levar o conhecimento de Deus a mais pessoas. O meu nome é Clésio Lefa e aqui eu estou em nome do Rei, em prol do reino de Deus e crendo sempre na autoridade máxima das Escrituras.